Pois bem, o povo, que bom que você está aqui, né? Olha só, nesse vídeo eu vou te explicar o que que é a psicologia do dinheiro. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, Adriana, mas que diacho é isso de psicologia do dinheiro? Para que que ela serve, né? Do que ela é feita? Ela existe mesmo? Essas são algumas perguntas que eu geralmente escuto. Então, vem comigo que hoje eu vou te explicar aqui direitinho o que que é a psicologia do dinheiro. Quero começar essa nossa apresentação, vou compartilhar aqui a minha tela com você, contando a história de Joana, tá? Joana, eu a atendi há muitos anos, né? Há muitos anos. Joana, quando chegou no meu consultório, ela tinha uma queixa. Ela dizia do endividamento. Ela não chegou dizendo, Adriana, me ajuda com o endividamento. Ela chegou dizendo da dor que ela sentia porque ela estava endividada e ela não sabia mais o que fazer. E isso estava afetando diretamente o ambiente de trabalho dela, porque ela ficava com uma flutuação de humor muito grande. Isso estava prejudicando o ambiente de trabalho. Os credores estavam ligando lá também. Ela não sabia mais o que fazer. O nível de estresse dela era muito elevado. Além disso, ela estava tendo dificuldade, inclusive, para comprar a marmita dela semanal ali para ela poder se alimentar. Bem, ela era uma professora universitária. Joana não tinha problema nenhum de entender como é que funcionavam as finanças. Ela sabia exatamente que ela não podia gastar mais do que ganhava. Joana sabia exatamente como montar uma planilha, como se organizar, mas ela não estava dando conta. Ela não conseguia fazer esse movimento, né? Então, ela procurou um psicólogo para poder ajudá-la. Mas vamos seguir um pouquinho mais para a gente poder entender. Então, como que o psicólogo, quando recebe uma queixa dessa, vai poder ajudar essa pessoa a sair, inclusive, do endividamento dela, né? Qual é o nosso papel? Qual é o papel da psicologia do dinheiro? Bem, naquela época, quando eu recebi a Joana, eu também fiquei um tanto quanto perdida, viu, gente? Isso tem muitos anos, eu também não sabia. E aqui eu quero perguntar para vocês: quem aqui na faculdade ou nas formações que você fez enquanto você estava ali se especializando em psicologia, alguém explicou para você sobre como a gente vai atender clientes que trazem para o consultório questões relacionadas a dinheiro? Eu nunca ouvi, né? No máximo que eu ouvi foi numa das formações que eu tinha que a pessoa falou assim, o profissional falou assim, olha, o dinheiro ele é muito importante porque ele é um grande reforçador, né? Ele dá acesso a tudo aquilo que as pessoas querem e que precisam. Então, ele é muito importante, né? Então a gente escuta às vezes nas nossas formações o dinheiro vindo como um exemplo aqui e outro acolá, mas a gente geralmente não tem essa informação. Há uma lacuna na nossa formação em relação a isso. Inclusive o Furna e o Argyle, que são teóricos aqui, estudiosos, né, da psicologia e inclusive da psicologia do dinheiro, eles trazem no livro deles, o livro deles, Psicologia do Dinheiro, Psychology of Money, é isso mesmo, Psicologia do Dinheiro. Eles trazem essa frase que eu gosto muito. A psicologia do dinheiro é talvez um dos tópicos mais negligenciados da psicologia em geral, né? Gente, o Furnan, e aqui eu já vou fazer só uma. Não, vou falar daqui a pouco melhor, que aí eu vou apresentar um pouquinho mais. Bem, além da gente ter essa lacuna na nossa formação, da gente não aprender a lidar com isso, da psicologia negligenciar as questões do dinheiro nas formações. A gente ainda tem muitos colegas psicólogos que têm raiva, inclusive, quando percebem que esse tema está vindo a palco, né? Tá recebendo o destaque. Então, eu trago aqui o exemplo que me chocou bastante, esse na época, né? A época, quando a gente estava divulgando um pouquinho mais sobre psicologia do dinheiro, e uma pessoa me respondeu, uma psicóloga me respondeu assim: você não deveria estar trabalhando com um tema como esse, você deveria estar atendendo pacientes oncológicos. Né? Esse sim tem dores, esse sim tem sofrimento. Provavelmente essa colega estava falando muito mais dela, da história dela, do que de mim. Isso é fato, né? Mas também mostra o quanto que o tema dinheiro, né, pode provocar raiva, né, pode provocar indignação, como se não fosse um tema que merecesse atenção dentro do consultório, porque tem outras dores que são mais importantes, mais significativas, né? Não estou aqui minimizando nenhuma outra dor. Né? No entanto, eu estou dizendo que o dinheiro, sim, também é fonte de muitas dores, de muito sofrimento psíquico, né? Então, a gente
normalmente as pessoas que estão passando por problemas financeiros, e aí eu não quero dizer apenas problemas financeiros e problemas com dinheiro, porque nem sempre quem tem problema com dinheiro tem de fato um problema da ordem financeira, ali, da organização dos números, está endividado, algo assim. Muitas vezes essa pessoa tem uma boa gestão financeira, inclusive, mas há um sofrimento porque esse dinheiro está trazendo um impacto ruim para os relacionamentos dela, está criando confusão nos relacionamentos. Então tem uma dor, um sofrimento. Geralmente, quando a gente está falando dessas dores, a gente tem quadros de insônia, né? Problemas com sono são muito frequentes. Há uma grande angústia, o estresse geralmente é muito elevado, ansiedade. Dependendo da situação, a gente pode ter muitos sintomas, inclusive físicos, né? Prejuízos dos relacionamentos. É incrível como o dinheiro, né? Em 3.000 anos ele foi criado, né? Há 3.000 anos ele foi criado, e a partir disso mudou-se muitas coisas, mudou a forma como a gente, o dinheiro transformou a forma como a gente se relaciona, inclusive, né? Gente, é claro que essa dor, né, que a gente traz em relação ao dinheiro é fruto também da nossa sociedade, que prega hoje mais do que nunca o individualismo. Então, nós estamos passando por um momento difícil e ainda assim a gente não pode externalizar a nossa dor. Muitas vezes, nem mesmo dentro do setting terapêutico, porque a pessoa teme que o psicólogo não a entenda, tema que o psicólogo a critique, né? Então, a pessoa ela sofre sozinha. E eu falo isso aqui com muita propriedade, porque já ouvi de várias pessoas. Adriana, já passei para o consultório de várias pessoas e ninguém nunca me perguntou isso. E eu nunca tive coragem de falar, apesar de saber que isso era central na minha realidade e no sofrimento que eu tenho hoje, né? Então, e aí que eu quero voltar de novo para a questão da sociedade, né, também, que coloca a gente nesse lugar de que a gente tem que dar conta de tudo sozinho, que a gente não pode contar com o outro, né? E a danadinha da meritocracia, né? Que muitas vezes também nós psicólogos, muitas vezes acreditamos que as pessoas alcançam sucesso pelo mérito, né? E aqui a gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente, porque sim, é claro que existe o esforço pessoal, mas a gente não pode dizer que todo mundo saiu do mesmo lugar, né? Então, essas comparações, elas são danosas para o indivíduo, né? Então, é muito ruim, mais do que ruim, né? É muito massacrante, inclusive, quando a gente, ainda que em pensamento, né, quando tá frente ao outro, a gente fala: ah, mas é porque você não se esforçou bastante. Porque o meu outro cliente, ou a outra pessoa que eu conheça, ou alguém da minha família se esforçou e conseguiu, né? Ou então, quando você tá até falando de alguém da sua família mesmo, muitas vezes fala assim: ah, mas fulano conseguiu, por que que você não consegue? Né? Calma, essas pessoas estão em lugares completamente diferentes, e eu não estou dizendo só das condições sociais, porque isso também influencia se é mulher, se é homem, a origem, a cidade, influencia as questões cognitivas, né? Tem uma série de questões que aquela pessoa viveu que o outro não viveu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso acaba intensificando ali as dores psíquicas dessa pessoa. Opa, passei aqui rapidinho, né? E o que a gente tem hoje, gente, é um cenário muito preocupante. Fazendo um recorte na realidade de endividamento, nós temos mais de 70%, ou seja, 78,2% das famílias, agora dados de maio de 2025, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, dizendo que as famílias estão endividadas. Esse é um cenário muito preocupante, porque o nível de endividamento, quando as pessoas estão endividadas, olha só o que tem aqui nesse gráfico aqui do lado que eu elaborei com base numa pesquisa que o Serasa fez agora em 2022, né? Impacto do endividamento na saúde mental. Então, as pessoas têm insônia, a concentração dela diminui, então, pensa no ambiente de trabalho. Isso aqui é um complicador, né, para o ambiente de trabalho, para a produção da pessoa. Então, ela pode, daqui a pouco, ela pode estar com atestado médico, não conseguindo mais trabalhar, pode ser demitida porque a produção dela está abaixo daquilo que ela deveria, que ela conseguiria, ou que é esperado dela, né? Então, é um cenário muito preocupante isso aqui, né? Tem vergonha, tem tristeza, tem medo. Então, o endividamento, então, ele traz um pacote com ele que é de adoecimento mental, né? E a gente precisa ter isso aqui muito claro, tá? Então, só para a gente poder entender um pouquinho mais esse cenário.
tá? Então, o dinheiro, ele é sim uma das principais fontes de estresse hoje, na atualidade. E não é só no Brasil, tá? É no Brasil e no mundo, eu vou dizer. Mas eu não tenho os dados do mundo inteiro para te dar. Mas sei que, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma pesquisa anual, né? Que a APA faz, que é a Associação de Psicologia, que eles fazem uma vez por ano para ver o índice de estresse e quais são os fatores estressantes. E o dinheiro sempre é um dos primeiros tópicos, né? Aqui no Brasil, essa mesma pesquisa foi feita, mas já tem bastante tempo, e o dinheiro era o segundo. Então, se fizermos hoje, hein, eu acho que mudou esse negócio, tá bom? Depois, os problemas financeiros são um dos principais preditores de divórcio, né? Então, muitos casais se divorciam e o que está de pano de fundo são as questões relacionadas a dinheiro, não é necessariamente a falta de dinheiro, tá? Mas as questões relacionadas a dinheiro. E mais da metade dos brasileiros não tem reserva financeira, o que a gente sabe que deixa todo mundo num nível de ansiedade muito grande, de insegurança, porque se eu não tenho dinheiro para as pequenas ou médias ou grandes, né, intempéries da vida, eu vou entrar num quadro também que não é muito bacana, que não é legal, que não é saudável. Então, isso já me deixa em um grau de ansiedade elevado, com medo do futuro. Então, dizer que dinheiro não é tema de terapia, não é tema da psicologia, é um absurdo, né? É um absurdo. Então, a gente está falando desses quadros, mas a gente poderia trazer muitos outros, tá, gente? Eu aqui ainda elenquei mais alguns, mas a gente ainda poderia falar de outros. Pessoas que têm ansiedade financeira por medo de perder dinheiro. Então, eu vou trazer esses tópicos só para você ter claro quais são os tópicos que dentro da psicologia do dinheiro a gente está atento, a gente está olhando, tá? A quem a psicologia do dinheiro está atendendo, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm ansiedade financeira por medo de perder dinheiro, elas têm o dinheiro, mas elas têm medo de perder, então elas acabam gastando de menos, sofrem muito para gastar esse dinheiro, né? Se colocam em risco para conquistar um dinheiro mais rápido, e aí a gente está vendo aí a febre das bets, né? Dos jogos, das pirâmides. Então, aqui é um lugar também de grande preocupação para a psicologia do dinheiro. Pessoas que trabalham em excesso, né, para ter mais dinheiro, os workaholics, que é por essa temática, né, por ter mais dinheiro, tem dificuldade de ter autonomia financeira, estão sempre dependendo financeiramente de uma outra pessoa. Pessoas que sofrem de fobia financeira, sim, fobia financeira. Do mesmo jeito que nós temos uma fobia, por exemplo, né, medo de avião, medo de barata, medo de lagarta, a gente também tem pessoas que têm medo de lidar com as questões do número, dos números, mexer com as suas planilhas, com a sua organização financeira, olhar um extrato bancário, né? Então, a gente também tem as fobias financeiras. Então, não dá mais para a gente estar numa clínica desinformada, ou seja, onde eu não observo, não trago para dentro, né? Não estou conversando com a realidade da sociedade hoje. Não dá mais, né, gente? Porque tá aí, tá posto. Há um problema seríssimo no trato com o dinheiro. E a gente precisa agora entender porque o dinheiro, ele entrou em todas as relações e em todas as áreas da nossa vida. E quem tá aqui junto comigo já me ouviu falar várias vezes, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, né? Então a gente precisa estar conectado nisso aí. Por isso que a psicologia do dinheiro é extremamente importante hoje, né? Agora, o que que é a psicologia do dinheiro? Vamos pegar aqui um pouquinho o que o Furman fala naquele livro que eu falei para vocês, Psychology of Money. O Furman escreveu dois livros, um foi o Psychology of Money, junto com o Argyle, e depois ele fez uma revisão desse livro. O Argyle já havia falecido e ele lança o The New Psychology of Money, né? Então, olha só o que ele fala. A psicologia do dinheiro vai estudar o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro, principalmente o significado psicológico que essas pessoas atribuem ao dinheiro, suas crenças, atitudes, a maneira como as pessoas utilizam e o impacto disso nos relacionamentos. Então vamos lá. A gente vai olhar sim, dentro da psicologia do dinheiro, a gente vai focar no significado que o indivíduo, aquela pessoa dá para o dinheiro. Esse significado, a gente poderia aqui atribuir alguns, por exemplo, a gente sabe que amor, liberdade, segurança, status são um dos quatro que geralmente aparece aí. Mas vai muito além disso, né, gente? Muito, muito além disso. A gente precisa entender naquele indivíduo como, e aí tem um autor que eu gosto também, que ele fala o seguinte: a gente só vai conseguir entender isso a partir do momento que a gente olha como aquele indivíduo lida com o dinheiro.
né? Aí é que a gente vai, de fato, buscar qual é o significado que ele está atribuindo. Porque, gente, o dinheiro, ele também tem um efeito em nós, né? Então, já está mais que provado, a gente tem vários estudos mostrando isso. Por exemplo, que o dinheiro, ele vai diminuir, ele vai aumentar a nossa sensação, aumentar primeiro, tá? Vamos lá. Aumentar a nossa sensação de autossuficiência. Porque agora, com a criação do dinheiro, eu não dependo mais do outro. Eu mesmo posso ir lá e fazer a compra do que eu quero. Quando era escambo, eu precisava me relacionar com o outro, entender o que o outro queria, o que eu queria, e a gente ia fazer uma troca. Com a criação do dinheiro, não. Então, o dinheiro traz um senso maior de independência, de autonomia, que por um lado é bacana, mas que se a gente perde a mão, né, geralmente a gente pode ficar, inclusive, muito mais individualista, egoísta, muito mais centrado em nós, um foco maior em nós, pouco foco no outro, pode diminuir a nossa empatia, a nossa autocompaixão, né? O que eu tô falando aqui, tô falando baseado numa série de estudos que tem já mostrando os efeitos, né, as dimensões do dinheiro na nossa vida, na nossa existência. Né? Esses são apenas alguns exemplos, tá, gente? Tem mais questões aí, são pelo menos 5 dimensões aí nessa realidade, tá? Nós vamos estudar a psicologia do dinheiro, está interessada? Como que as pessoas, então, quais são as crenças que elas têm em relação ao dinheiro? O que que elas acreditam sobre dinheiro, né? Muitas pessoas acreditam que o dinheiro é ruim, que dinheiro é do capeta, né? Que o dinheiro é o grande mal da humanidade, né? Outros adoram o dinheiro, veneram o dinheiro que é a solução para tudo, é o dinheiro que vai resolver todos os meus problemas, né? Então, a gente tem uma série de crenças, desde crenças religiosas, né, até crenças mais do cunho individual, social também, que estão ali afetando a forma como a gente vai lidar com o dinheiro. Então, percebam que a psicologia do dinheiro está interessada em como o indivíduo usa o dinheiro no seu dia a dia, saindo do senso comum, né? Mas a gente olhando para o indivíduo. Nós temos a psicologia econômica, por exemplo, que ela vai estudar todas as formas de tomada de decisão quando os recursos são limitados. Então, é, recursos naturais, por exemplo, como a água, né? A nossa própria, nosso próprio esforço também, o nosso empenho que também é limitado, então ela também vai estudar. E dinheiro também, né? Porque é um recurso limitado. Então, a psicologia do dinheiro, a gente pode considerar que ela está dentro desse arcabouço teórico também da psicologia econômica. Só que a psicologia econômica, ela vai pensar uma visão mais macro de como que as pessoas lidam com não só com o dinheiro, mas com outros recursos também, tá? A psicologia do dinheiro, então, ela vai estar interessada, olhando direitinho para como cada pessoa lida com o dinheiro e o impacto disso nos relacionamentos, né? Como eu falei ali, até da Joana, que estava impactando os relacionamentos dela no ambiente de trabalho, mas prejudica muito, por exemplo, no ambiente de casal, por exemplo, né? Entre os pais, os filhos, né? Entre os irmãos. Então, geralmente as pessoas às vezes não conseguem conversar de uma forma saudável quando o dinheiro está ali na toada, né? Então, é importante que a gente vá olhando para isso. É muito importante também para a psicologia do dinheiro que a gente tenha esse olhar sistêmico. Isso mesmo. O que que isso quer dizer, né? Esse olhar sistêmico. É porque a gente vai precisar olhar a história de vida desse indivíduo. Nós vamos olhar as crenças que ele tem, as emoções. Nós vamos ter um olhar mais amplo, sabe? Para a idade, para o gênero. Nós vamos olhar quando foi que você nasceu, como é que estava enquanto essa pessoa crescia, né, dentro da realidade dela, dentro da psicologia do desenvolvimento, ou seja, enquanto ela está crescendo, se desenvolvendo, qual é o ambiente que ela viveu, o contexto que ela estava inserida, a sociedade que ela estava inserida. Então, eu preciso olhar também para a cultura, né, onde aquela pessoa está imersa, para as questões religiosas que ela está porventura imersa. Então, a gente vai olhar vários fatores, não apenas ali isolado a forma como ela está fazendo a gestão financeira dela, tá? Até porque a gestão financeira, dentro da psicologia do dinheiro, vai servir para a gente poder fazer uma análise da forma como esse indivíduo lida com o dinheiro. A psicologia do dinheiro também tem uma visão interdisciplinar. Nós vamos precisar, sim, ler, conversar, né, com a sociologia, com a antropologia, com a economia, né?
não apenas só dentro da psicologia. E dentro da psicologia não é só com a psicologia do dinheiro, porque a psicologia do dinheiro vai beber nessas outras fontes também, né? Mas dentro de outras teorias da psicologia do dinheiro, dentro da psicologia, de outras teorias dentro da psicologia. Também é muito importante para nós termos um olhar integrativo, né? Eu proponho, defendo, né? Não faço essa defesa solitária. Tem também a Financial Therapy Association, que também faz essa defesa de uma abordagem mais integrativa, né? E o que que isso quer dizer aqui? Que mesmo a gente no consultório, que a gente possa olhar para isso e conversar com outras abordagens dentro da psicologia, para que a gente possa ter uma boa atuação quando a gente vai atender um cliente que tem uma realidade ligada ao dinheiro. É, nem sempre, e eu digo inclusive que às vezes é até ingênuo a gente acreditar que uma única abordagem é capaz de olhar para esse indivíduo dessa forma tão 360, né? Não. Nós temos muitas teorias dentro da psicologia, muitas abordagens dentro da psicologia. Então, um cliente com um determinado perfil, muitas vezes uma teoria, um exercício de uma determinada abordagem é muito mais efetivo do que de repente aquela que eu navego melhor, que eu tenho maior domínio. Então, a gente pode integrar alguns exercícios de abordagens diferentes, algumas teorias de abordagens diferentes da nossa, para que a gente possa atender esse cliente da melhor forma possível. O foco vai estar no cliente, na necessidade dele. Essa é uma defesa que eu faço aqui e que o Instituto Psicologia e Dinheiro, que a gente tem isso num lugar muito especial e muito importante, né? Então, gente, a Joana, ela precisava dessa ajuda, ela precisava desse olhar, né, sistêmico, integrado, para que ela pudesse sair daquele lugar, né? Então, a gente precisou olhar para tudo, todos os impactos que tinham a questão do endividamento na vida dela, para poder cuidar, para poder olhar, dar todo um suporte para que ela conseguisse trabalhar com uma autorregulação emocional, para que ela diminuísse o nível de ansiedade dela. E principalmente depois que a gente regula, né, que o cliente fica mais regulado e tudo, a gente poder olhar as causas, inclusive, do endividamento dela, porque uma vez que ela saia do endividamento, é muito importante que ela não volte para o endividamento. E no caso da Joana, tinha um fator emocional muito significativo que estava ali como uma das causas, olha o que eu tô falando, uma das causas, porque a gente também precisa ter claro que é um evento multifatorial, ou seja, são vários elementos que se somam para que a gente possa, para aquele indivíduo emitir aquele tipo de comportamento ou padrão de funcionamento. Então, ali no caso da Joana, também tinham questões emocionais significativas que a gente precisou atuar para que ela, enfim, não repetisse mais o padrão do endividamento. A gente, porque fazendo o recorte aqui do endividamento, mas mais uma vez, a psicologia do dinheiro não se propõe a atender apenas casos de endividamento, é muito mais amplo que isso, como eu já pontuei ali atrás. No caso do endividamento, a gente precisa ter esses pontos de atenção também. Olhar, porque pode ser que esse indivíduo está fazendo compras impulsivas, por exemplo, né, para suprir uma necessidade, por exemplo, de aceitação, para aumentar a autoestima. A gente já tem vários estudos mostrando, né, que o dinheiro traz essa sensação de que eu sou importante, de que agora o outro vai olhar para mim, né, onde a gente mistura um pouco o afeto com o dinheiro. Tá? Então, a gente precisou trabalhar ali na causa, né? Então, a gente precisou trabalhar, assim, a questão da autoestima, mas de onde foi que essa autoestima diminuiu, né? O que que foi que aconteceu na história dela que ela, de repente, passou a acreditar pouco na própria competência, apesar de ser uma mulher brilhante, né? E que precisava de conquistar o afeto dos outros por meio, acreditava que iria conquistar o afeto dos outros por meio do dinheiro, né? E aí a gente teve que trabalhar todas essas questões ali, né? Então, percebam que a psicologia do dinheiro a gente vai trabalhando em vários níveis, porque o mais importante é que a gente chegue ali também, né? Na raiz. Mas às vezes não dá para ir direto na raiz, às vezes a gente precisa vir por camadas, né? Porque primeiro a gente precisa preparar esse indivíduo para chegar aqui, ou muitas, porque às vezes a gente não tem acesso a essa raiz. Ou muitas vezes a gente vai, pode ser que a gente tenha acesso também à raiz, mas tem muitos elementos que precisam ser trabalhados para organizar esse indivíduo e ajudá-lo ali a ter uma qualidade de vida melhor.
né? Então, por onde que a gente começa, Adriana? Quando a gente escuta tudo isso, né? Para onde que a gente vai? Então, como é que a gente vai lidar com todos esses universos relacionados ao dinheiro, né? Bem, primeiro eu quero entender se você entendeu um pouco mais o que que é a psicologia do dinheiro e o que que ela se propõe. Né? Se isso está muito bem claro para você, quanto que a gente está aqui para lidar, realmente estudar. A gente tem um arcabouço teórico significativo já que mostra, que apresenta, né, o dinheiro em diversas dimensões, seja quando a forma como eu faço para gerar esse dinheiro, seja a forma quando eu tenho esse dinheiro, né, diante da posse desse dinheiro, seja a socialização financeira, seja a mulher e o dinheiro, seja a questão da saúde mental, inclusive com os casos mais que a gente vai dizer mais disfuncionais em relação ao dinheiro, os distúrbios financeiros, que a gente tem aí compras compulsivas, a questão dos jogos, o workaholic, os dependentes financeiros, aqueles que são facilitadores financeiros, crianças e jovens, né, que foram, sofreram grande ansiedade financeira porque estavam dentro de um contexto familiar de grande ansiedade financeira, de muito estresse financeiro. Então, elas crescem, né, nesse ambiente, depois envolvem uma série de problemas em relação ao dinheiro, né? Então, a psicologia do dinheiro está aqui justamente para olhar para isso, para dar uma resposta, né, a uma sociedade que está sofrendo, né, com todas essas questões do dinheiro e que a gente, como psicólogo, pode colaborar significativamente. Bem, o Instituto Psicologia e Dinheiro está aqui justamente para cobrir essa lacuna na nossa formação, né? Então, a gente tem várias ações, tanto para os psicólogos como não psicólogos, para poder ajudar a gente aí a se formar para atender melhor os nossos clientes com essas queixas relacionadas a dinheiro e dar uma resposta à altura à nossa sociedade. Então, eu te convido a conhecer mais o Instituto Psicologia e Dinheiro e estar junto com a gente para a gente ir construindo e fortalecendo essa área cada vez mais aqui no nosso país, viu? Um grande abraço para você.